Paz FM, a rádio da família. Rádio Paz FM, 89,9, a rádio da família. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos ouvem agora nesse momento, ouvintes aí da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. A você, aluno, superintendente da Escola Bíblica Dominical, você amante da Palavra de Deus, sobretudo aqui do programa Bíblia em Foco, todas as sextas-feiras, trazendo aqui o resumo da pré-aula, que será ministrada no domingo, que é um auxílio, um subsídio para você que é professor, superintendente, ou até mesmo aluno, ou até mesmo amante aí da Palavra de Deus. Fique conosco, estaremos aqui até às 11 da noite, 11h15 no máximo, estaremos aqui finalizando a nossa pré-aula, debaixo da bênção, da unção e da graça do Senhor Jesus. Vamos iniciar, pois, então, a nossa pré-aula, 1.1 da nossa lição. A mente, ela é a líder da nossa alma. E o interessante nós observarmos que a mente aqui dentro desse componente da alma aqui, dessas três faculdades, que é mente, vontade e emoções, evidentemente que a mente ela vai sobrepujar as outras duas. A mente é a coisa mais complexa do universo, ou seja, o cérebro. Ele é a coisa mais complexa do universo. E se ele é a coisa mais complexa do universo, seria natural que ela, tendo todo esse poder, ela vai subjugar, inclusive, se nós não tivermos o devido cuidado em tratarmos a nossa mente, em curarmos a nossa mente, restaurarmos a nossa mente, será muito perigoso, porque ela, sendo a faculdade líder, a mais importante, ela tem o poder de subjugar todas as outras faculdades, falando da faculdade da vontade e da faculdade das emoções. Dizendo isso, é importante nós entendermos e compreendermos o quão importante é nós tratarmos e restaurarmos a nossa mente. A mente, o cérebro humano, como eu falei, ele é a coisa mais complexa do universo. Só para você ter aqui uma ideia, o nosso cérebro, ele tem muitos milhões de neurônios, aproximadamente 1 milhão de neurônios, e cada um com 100 mil ramificações que conseguirá produzir ao longo de toda a vida mais de 1 quadrilhão de informação. Para você ter uma ideia, isso é mais do que um computador com a memória gigantesca do tamanho do Maracanã e não seria ainda suficiente para armazenar tanta memória. Perceba que o nosso cérebro ele é tão poderoso e uma capacidade megatômica, uma estruturação tão perfeita, tão complexa, tão engenhosa, que ele consegue armazenar todos os cheiros que nós conseguimos sentir ao longo da nossa vida. Tudo que nós sentimos ou percebemos com o nosso olfato, tudo aquilo que percebemos com a nossa audição, com a nossa visão, tudo que os nossos sentidos conseguem captar, ele então reproduz e fica guardado no nosso cérebro. Se você, por exemplo, partir aqui da nossa cidade rumo à capital de Goiás, Goiânia, se você for, por exemplo, de ônibus ou de carro, tudo aquilo que você vê daqui para lá, todas as árvores, tudo aquilo que você conseguir visualizar, tudo aquilo que você conseguir sentir, tudo aquilo que você ouvir, vai estar gravado no seu cérebro. Então, é por isso mesmo que, pelo tossir, pelo arrastar da sandália, do caminhar de alguém, você diz ali, vem fulano de tal. Pelo tossir da voz de alguém, você começa já a entender, olha, quem está chegando ali é o fulano de tal. Porque o cérebro ele tem esta capacidade gigantesca que nenhum computador mais importante, mais desenvolvido no mundo não conseguiria ter uma capacidade tão grande e tão complexa. E o interessante, e falando sobre essa questão de mente, eu me lembro aqui de Adão. E Adão, ele teve esta capacidade. O ser humano, ele consegue criar coisas inimagináveis. O nosso cérebro tem uma capacidade gigantesca. E o interessante é que, mais inteligente que seja, o ser humano ele só vai conseguir captar aí 10% da toda a potencialidade do seu cérebro. Agora percebam,
Quão perfeito era o homem que Deus criou, Adão. Adão, ele tinha 100% da sua capacidade cerebral. Olha o quão inteligente era Adão, quão inteligente era Eva, a capacidade gigantesca que eles tinham de formular as coisas. Depois que entra o pecado, esta capacidade agora é reduzida e nós, seres humanos, agora utilizamos, por mais inteligente que sejamos, só conseguimos mesmo, de fato, aí utilizar 10% da nossa capacidade cerebral. Mas a mente, ela é muito importante nesta questão, da importância de termos uma mente restaurada, uma mente renovada. E é isso que aqui a revista ela aborda e ela cita aqui, Romanos 12, o verso 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero chamar agora a atenção a você, querido, que nos ouve nesta oportunidade, para a palavra transformação. A palavra transformação no grego, ela vai falar acerca do metamorfo. Traduzindo aqui para a língua latina, nós vamos ter a metamorfose. E o que é a metamorfose? A metamorfose, ela é a transformação de um ser em outro ser. Vou repetir. O que é a metamorfose? A metamorfose é a transformação de um ser em um outro ser. Para sintetizar melhor, é como que você olhar para uma pequena lagarta. Você já parou para meditar e analisar como é o nascer? Como que é o processo de crescimento de uma lagarta? Ela começa bem pequena e ela vai rastejando pelo chão. A lagarta, ela enfrenta vários obstáculos. Ela encontra aves pelo caminho, ela encontra animais que podem pisar em cima dela, o ser humano que pode feri-la, que pode machucá-la. Esta mesma lagarta que vai se rastejando pelo chão, às vezes tão desprezível, tão miserável, muito pouco notada, e por muitos até tem ela como sendo um ser repulsivo que causa, às vezes, aí um certo tipo de asco, um certo tipo de nojo. Então, esta mesma lagarta, que ela cresce, vai crescendo, agora vai chegar a um determinado ponto da vida da lagarta, que ela sente a necessidade de que se haja nela uma metamorfose, uma transformação. Então, o sentido da metamorfose, ela é muito complexa e melhor analisado quando nós falamos é exatamente sobre essa transformação da lagarta que vai se transformar em uma borboleta, porque esta mesma lagarta tão desprezível, rastejando pelo chão, enfrentando obstáculos, ela agora vai para um lugar sombreado. Entrando agora num lugar sombreado, ela vai entrar agora em uma folha, em um galho ali de uma árvore, e por ali ela vai ficar. E ela vai começar a se envolver em uma grande teia, em um casulo que vai a cobrir. Depois que ela está totalmente coberta por este casulo, ela começa agora a fazer forças, tentando sair daquele casulo. E nesse processo da lagarta fazendo força para tentar sair daquele casulo, é o ingrediente necessário para a sua transformação. Por exemplo, se você vê uma lagarta nesse processo de transformação e você for pegar naquele casulo e tentar abrir aquele casulo, aquela lagarta ela vai crescer deficiente, porque ela terá sua transformação comprometida. Ou seja, quando ela for se transformar em borboleta, esse processo dela se esforçar para sair do casulo, ela vai liberar um pequeno líquido e esse líquido é responsável por descer até as suas asinhas, fazendo com que essa lagarta agora começa a crescer, a fortificar as suas asas e agora depois de fortificado, com muita força agora que ela tem, ela consegue expandir-se, ela consegue romper todo aquele casulo. E quando ela rompe agora este casulo, essa lagarta que era desprezível, que andava pelo chão, sorrateiramente, agora se transforma em uma linda borboleta,
pronta para voar, ganhar o mundo, encher o mundo de beleza. Aqui também nós poderíamos sintetizar o novo nascimento. Você que às vezes, antes mesmo de aceitar Jesus, que era desprezível pela sociedade, que ninguém dava valor na sua vida, em que as pessoas olhavam para você e não via nada de algo de importante que pudesse dizer verdadeiramente ali é uma pessoa interessante. Então você que passou por grandes humilhações, você que andou pelo chão, que andou rastejando, comendo lá no lamaçal de pecado, o interessante é que quando você nasce de novo, é um processo de novo nascimento, uma metamorfose acontece ali, uma transformação de um ser em um novo ser. E é essa transformação que o crente precisa passar. É essa transformação que nós precisamos ter na nossa mente. E o interessante é que agora, uma vez nascido de novo, uma vez transformado, agora nós podemos conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para tratar esta mente. Como é que podemos restaurar a nossa mente de tal forma que ela seja ocupada e preenchida somente com aquilo que seja benéfico? Meus amados e queridos irmãos, o conselho aqui não é meu, o conselho é da própria palavra de Deus. Se não vejamos, olha o que nos diz o texto, isso servir-nos-á. É muito forte. Dobre agora a sua atenção, porque eu quero dar uma receita poderosa para aqueles que querem terem uma vida transformada pelo poder da palavra, querem ter uma mente sã, sarada e renovada. Eu quero trazer aqui agora para você o segredo de uma mente renovada, transformada por Cristo. O segredo para você ter uma mente sadia é você ligar o seu pensamento em Cristo e viver como Cristo viveu e, sobretudo, ter pensamentos positivos. Se não vejamos, olha só o que nos diz a palavra de Deus. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 2, verso 21, 22, Jeremias, ele vai falar algo bastante interessante. Antes disso, porém, ele vai dizer: Senhor, renova os nossos dias como dantes. O interessante é observar que Jeremias está nos seus últimos dias de vida, trancado agora em um calabouço, em uma masmorra. O interessante é observar o estado de condição que estava Jeremias aqui. E Jeremias, o profeta chorão, durante 40 anos ele pregar e anunciar a palavra do Senhor Jesus, sem contudo as pessoas sentirem-se arrependimento por nada daquilo que era pregado. Muitos até zombavam e tinham ele como profeta mentiroso, porque a maioria de suas profecias era para tempos vindouros. Nós sabemos hoje que esse livro, que é o 24º livro da Bíblia, com 52 capítulos, nós vamos encontrar 1364 profecias históricas ali, ou versículos de história pura. Dentre estes aí, a gente vai encontrar 666, número da besta, olha, apocalíptico, até nessas questões. 666 versículos de profecias cumpridas e 180 não cumpridas. Muitas delas vão cumprir agora no período da grande tribulação. Mas não é essa questão que nós queremos estar falando aqui. Eu quero estar enfatizando é o estado de espírito que era para estar esse homem Jeremias. E nos seus últimos dias de vida, ele termina os seus dias trazendo uma oração tão poderosa. Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Aí agora ele vai chegar no versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações, e o versículo 21 e 22. E sabe o que ele vai dizer? E qual era a mensagem que ele tinha para trazer? Ele vai dizer assim: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Aleluia. Queridos, nós estamos aqui diante de um homem que está trancafiado em uma masmorra, prestes a morrer. Interessante você observar que a masmorra era diferente de uma prisão.
porque uma prisão você ainda recebia algum tipo de raios do sol e algum tipo de ventilação, mas uma masmorra era diferente, o calabouço era diferente, ficava embaixo da terra, era úmido, pingava água, goteiras ali, ele tinha que conviver com ratos, com baratas, com pequenos insetos, com larvas, e por causa disso ele contrai uma tuberculose e morre ali, passa os seus últimos dias agonizando. Esse homem tinha todos os motivos para ser a pessoa mais depressiva do mundo. Ele poderia questionar a Deus, mas esse homem, ele tinha aquilo que o apóstolo Paulo também tinha, que o morrer para ele era ganho. Ele estava firmado em uma grande esperança. E é tão verdade que ele vai dizer: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Querido, por que é que você traz pensamentos negativos, pensamentos que só lhe fazem sofrer? Pare de agonia, pare de viver de amargura. Traga pensamentos de bênção, pensamentos de paz. Esse é o segredo para renovar a sua mente. Se você começar a armazenar o ódio, se você começar a trazer o dissabor, o rancor, a mágoa dentro do seu coração, você vai estar paralisando a sua mente, deixando-a de renovar. E por conseguinte, você terá uma vida de fracasso e comprometida, por certo, inclusive a tua salvação. Que o sangue de Jesus purifique a tua mente, alma e corpo, que a tua mente seja renovada, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus. Faça como esse homem que, mesmo tendo todos os motivos para murmurar, lastimar, viver cabisbaixo, triste, a chorar e a lamentar, não. Ele resolve dizer: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Que palavra gloriosa, que palavra de entusiasmo. Se não, vejamos o que nos diz também em Filipenses, no capítulo de número 1, e o versículo de número 3, que lição maravilhosa, é que algo extraordinário que Paulo vai dizer ali. Não sei se você presta atenção, mas Paulo vai dizer assim: olha, eu dou graças a Deus por tudo quanto eu me lembro de vós. Queridos, ele estava falando para uma igreja de Filipenses, por mais abençoada que fosse aquela igreja, e que abençoou sobremodo o ministério do apóstolo Paulo, era uma igreja que tinha problemas, e com certeza o apóstolo Paulo, enfrentou algumas dificuldades. Primeiro, que tinha várias nacionalidades ali. Nós vemos uma vendedora de púrpura, a Lídia, nós vemos um carcereiro, nós vemos ali um romano, um soldado romano. Então era pelo menos 3 classes de pessoas ali, de diferentes lugares, e que estavam convivendo nesta igreja. Então havia pensamentos diferentes, havia com certeza ali problemas, e com certeza o apóstolo Paulo passou algumas lutas ali. Mas o interessante é a forma como Paulo aborda todas essas questões. Interessante, queridos, e aqui a gente abre um parêntese. Olha, você pode dizer assim: mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Os bastidores da minha vida, o senhor não tem noção. O que eu tenho passado, as lutas, as dificuldades, eu fui ferido, eu fui machucado, pastor Eurípides. As lutas que eu enfrentei são inomináveis. Queridos, não foram maiores do que as de Paulo. E Paulo, ele poderia até amargurar-se, mas o que esse homem fala? Ele diz: olha, eu dou graças a Deus por tudo quanto eu me lembro de vós. Ele está fazendo como fez também lá atrás Jeremias. Ele está trazendo pensamento de paz, trazendo pensamento de esperança, pensamentos positivos que lhe façam crescer. E no verso 9 ele ainda vai dizer assim: Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós. Primeiro, ele dá graça a Deus por tudo quanto ele lembra daqueles irmãos. E segundo, ele ainda diz: olha, Deus é minha testemunha da saudade que eu sinto de todos vós. Olha, se ele teve problema, ele deixou os problemas lá para trás, no mar do esquecimento, porque ele não é museu para viver de passado. O que ele trazia à memória era somente as coisas boas. É o que nós devemos fazer, queridos. Começar a trazer à nossa mente, à nossa memória, e é inclusive o versículo em que nós lemos aqui hoje, logo na introdução em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 8, onde vai dizer assim da seguinte forma: quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, seja nisto, que ocupeis a vossa mente. Prestaram atenção? Como é que eu restauro a minha alma ou a mente? E a das mais importantes faculdades da mente ou da alma é a mente. Como é que eu faço para restaurar? Trazendo pensamentos de paz, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama. Se há algum louvor nisso, seja nisso, querido, que ocupeis a vossa mente. 1.2 da nossa lição. 1.2 da nossa lição vai falar o poder da mente. Se você não sabia, a nossa mente é o maior campo de batalha. Porque a maior batalha que nós travamos não é na vida física, é na mente. As nossas principais cadeias não são, na verdade, físicas, elas são mentais, elas são espirituais. E as batalhas mais difíceis para o homem superar são as batalhas travadas no campo da mente. Se não vejamos em Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12, vai falar exatamente sobre essa questão, porque existe aí uma guerra muito grande entre carne e espírito, de tal forma que se você está mais no espírito, a carne ela vai abaixar, mas se começar a elevar-se aqui a sua carne, o espírito vai estar mais baixo na balança, e existe uma guerra muito grande entre carne e espírito, e o espírito precisa ser renovado aí com pensamentos de bênção, pensamentos de vitória na sua vida, meu amado e querido irmão. Por isso que é tão importante você trabalhar e melhorar os seus pensamentos. Segundo Joyce Meyer, e eu gosto de ler alguns livros dela, e aqui faz inclusive até uma alusão a isso na lição, aonde ela aborda da seguinte forma, que quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais a sua vida mudará para melhor. Você conseguiu prestar atenção nessa frase, o quão poderosa ela é? Então preste bastante atenção, quanto mais você conseguir mudar a sua mente para melhor, mais você terá uma vida melhor, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de paz, de alegria, de gozo, de longanimidade, de benignidade. Quanto mais você tiver uma mente melhor, melhor você terá uma condição de vida, porque uma mente sarada, uma mente curada, ela tem um poder inigualável, inesgotável para transformar e melhorar a tua vida significativamente, meu irmão. 1.3 agora da nossa lição. A disputa pelo controle da mente. Existe uma disputa pelo controle da mente, como nós falamos, entre carne e espírito. Ora, o que se ocupa aqui da parte de dentro é o espírito. Então, tudo que é de dentro, que tem a ver com espírito, é por isso que é importante o ressuscitar primeiro de dentro para fora. Quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus disse assim, Lázaro sai para fora, então não trouxe ele para fora morto, ele ressuscitou lá dentro da caverna. Então aí eu aprendo uma valiosa lição também, é que o homem para nascer de novo, ele para ressuscitar, primeiro ele ressuscita de dentro, lá de dentro, das entranhas, para depois externar o seu exterior. Então nós percebemos que a luta aqui é tão grande, porque o espírito fala daquilo que vem de dentro, mas temos um outro lado que é o lado de fora, e é esse lado de fora que Satanás vai tentar atacar através da nossa mente, porque ele vai bombardear com pensamentos, com coisas extremamente distorcidas. Satanás ele tem um poder maléfico de influenciar gerações com mentiras, porque ele é o príncipe da mentira, ele é o senhor da maldade, o príncipe deste século. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo de número 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento para que não enxerguem a luz do evangelho da glória de Cristo, que foi feito segundo a imagem de Deus.
Então o príncipe deste século, ele tem cegado o entendimento das pessoas de tal forma que as pessoas tenham miopia, não consiga visualizar as bênçãos celestiais. E o diabo começa a bombardear pensamentos das pessoas, dizendo: você não merece o perdão de Deus, você já pecou, você já falhou, abandona a igreja, abandona esse Jesus, você é um pecador, você é irreconciliável. E o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa e começa a cegar o entendimento a fim de que a gente não consiga enxergar a luz de Cristo, o sol da justiça, que é o nosso Deus, aleluia. E a sua mente, como nós falamos, precisa ser transformada pelo poder da palavra, porque se você não renovar a sua mente, a carne vai operar. E as concupiscências desta vida, a avareza, a prostituição, a lascívia, a glutonaria, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a nossa vã maneira de viver vai nos dominar. E como é que nós fazemos isso? Nascendo de novo, morrendo para o mundo e para a vaidade. É o que nos diz lá em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo de número 2, abordado aqui também na nossa lição como referência para nós, dizendo: portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Pare de buscar às vezes aquilo que é terreno, comece a buscar aquilo que vem do alto, aonde a ferrugem não vai destruir, o bicho, na verdade, não vai corroer, porque todo investimento que você faz no reino do céu, ele está sendo potencializado, e você será galardoado e abençoado, por certo, lá. Então comecemos então a levar um tesouro para o céu. E como é que nós levamos, ou que nós começamos a edificar uma casa com tesouros imensuráveis, com as nossas boas ações, com as nossas boas atitudes, com o nosso amor, com o nosso carinho, com as almas que ganhamos para o reino de Deus. Então existe uma disputa muito grande, uma luta muito grande. O texto que nós lemos, Romanos 12:12, fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A lição ainda dá mais um outro versículo para nós observarmos e analisarmos, que é o Salmo de número 119, versículo de número 11, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Quer ver uma coisa boa para você subjugar a sua carne? É ouvir a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Eu quero lhe dizer uma grande verdade nesse período aqui que estamos falando da Bíblia. Eu tenho uma frase do pastor E.V.S. Martins. Para você não sabe quem é o pastor E.V.S. Martins, é o pastor Eurípides Venâncio da Silva Martins, aleluia, a pessoa que vos fala. E tem uma frase que eu cito ela, e que é minha, e que eu gosto sempre de dizer, que sobre essa questão, que o espelho que melhor desnuda e revela o nosso interior é a palavra de Deus. Você consegue meditar nisso? É que o espelho que melhor desnuda e revela o nosso interior é a palavra de Deus, porque ela consegue penetrar no mais profundo, em juntas, ossos e medula, ao ponto de discernir intenções e pensamentos do coração, e ela vai até o fundo de separar corpo, alma e espírito. Então, nada consegue prescrutar, melhor revelar e desnudar o nosso interior como a palavra de Deus. Psicólogo jamais conseguirá ter toda essa psicologia, jamais conseguirá entender a mente humana e fazer tamanha separação. Somente Cristo Jesus, através da sua palavra revelada a nós, é capaz de desnudar, revelar o nosso interior e, por conseguinte, nos dar subsídio, alimento espiritual para renovar a nossa mente, transformar o nosso coração. Percebam que a importância da palavra, ela é tão grande. Salmos de número 119, e o versículo de número 105 é poderoso, porque ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra
Que coisa gloriosa. O verso 9 do mesmo Salmo 119 diz algo extraordinário também para você, jovem, dizendo como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra, observando segundo a sua palavra. Que coisa gloriosa, majestosa, maravilhosa. A oração de Abacuque. Nós percebemos no livro de Abacuque um homem extremamente questionador. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele questiona e ele arrazoa dizendo: Senhor, até quando ficarás calado? Até quando não se levantará em nosso favor? Não estás vendo que o ímpio prospera? O ímpio está nos subjugando. Até quando, Senhor, ficará calado? Até quando permanecerá inerte? Como que se dissesse para Deus: toma atitude, Senhor. E o interessante é que enquanto ele está questionando, nada acontece. Mas algo vai acontecer de extraordinário no capítulo de número 3. E o que é que acontece de algo de extraordinário? É tão extraordinário, querido. É tão sobrenatural que o capítulo 3 de Abacuque, ele é um divisor de água. Se você for perceber, toda a narrativa é mudada da água para o vinho. E por que é que fez mudar? Se no capítulo 1 de Abacuque, no capítulo 2, é sinal de desesperança, de desabor, de tristeza, de choro, de lamento e de questionamento. O que é que faz mudar agora a narrativa do livro? E o interessante é que quando muda a narrativa do livro, Deus começa a falar agora e mostrar as coisas. E a vida deste homem Abacuque, a visão dele, a mente dele é transformada pelo quê? Porque ele vai dizer assim, olha, no capítulo 3 vai começar dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Então tudo mudou quando ele começou a orar, porque aqui é uma oração em forma de sigonete. Sigonete quer dizer em forma de canto. Então ele faz agora esta oração em forma de canto, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então o homem tem a vida mudada quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele ora, quando ele busca a face do Senhor. O ápice de todos os grandes homens de Deus aconteceram nos momentos em que eles ouviram a palavra de Deus, ouviram a voz de Deus, se prostraram e oraram. Com a vida de Paulo também não foi diferente. Os ápices da vida dele foi quando ele resolveu orar. E quando em oração Deus lhe mostrava algo, ele dava a vitória. Então, você quer ter a tua vida mudada, a tua mente restaurada para a honra e a glória do nome do Senhor, a mente renovada? Ouça a palavra de Deus. Gaste tempo em jejum, gaste o seu tempo em oração e terás a tua vida mudada, transformada, regenerada pelo poder desta palavra, queridos. O tópico 2 vai falar sobre a vontade e escolha. A vontade e escolha. Vontades erradas vão surgir, não só as vontades bobas. Por isso que é importante ter um pensamento renovado, e tudo começa no pensamento. E o interessante é que Frank Otlave, ele já dizia que um dos segredos para nós termos uma mente boba, ele diz assim, olha, vigie os seus pensamentos, porque eles se transformarão em palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se transformarão em atos. Vigie os seus atos, porque eles se transformarão em hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se transformarão em caráter. Vigie o seu caráter, porque dele dependerá o seu destino. Perceberam que tudo começou aqui na mente? Então é importante nós começarmos a matar os maus pensamentos aqui para não gerar depois a vontade, o desejo, porque se você alimenta na mente, vem a vontade, vem o desejo e logo você acaba por se entregar àquele desejo, à concupiscência, à vil maneira de viver. Então a faculdade da vontade, ela precisa ser subjugada, também transformada pelo poder da palavra de Deus. E a vontade, ela vai estar subjugada à escolha, quer dizer, ao livre arbítrio, ao mesmo livre arbítrio que Deus deixou para Adão e Eva, e eles fizeram uma escolha errada. Então, muitas escolhas, queridos, que nós fazemos na vida é a razão do fracasso que nós vamos ter lá no futuro.
Então, a faculdade da vontade está dentro da nossa escolha. Você escolhe fazer o mal ou você escolhe fazer o bem. Está diante de você a bênção e a maldição. A sua vontade, ela é determinante nesse papel. As suas escolhas, por exemplo, das suas amizades, com quem você tem escolhido andar. Escolha pessoas que lhe acrescente. Olha só o que nos diz a palavra de Deus no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então perceba que o ser humano, o crente, o cristão, todos nós que temos Deus no nosso coração precisamos fazer escolhas. Que nesta noite você comece a fazer e melhorar as suas escolhas. Escolha pessoas boas que lhe acrescentem para estar do seu lado. Se você precisa bajular alguém, para este alguém estar do seu lado, queridos, essa pessoa não é amiga de verdade. Se você precisa estar escolhendo as palavras, a fim de que a pessoa não se sinta ferida, porque tem pessoas que basta uma palavra para ela se ofender. Tem amigos seus que, na verdade, não são amigos, ele fica observando tudo que você fala para achar um defeito, para lhe jogar na cara, para falar mal de você. Cuidado com essas pessoas que não lhe acrescentam. Eu conheci e vi pessoas em narrativa, inclusive de obreiros, de irmãos, de pastores, que para tentar segurar uma ovelha, fazia de tudo, até perdia a sua própria identidade, tinha que ficar escolhendo minuciosamente as palavras, com medo de perder aquele obreiro, com medo de perder aquele irmão, e acaba por perder a sua identidade. Então nós precisamos fazer escolhas. Escolham pessoas que lhe acrescente. Amizade não pode ser comprada. A amizade tem que ser adquirida e conquistada. E o interessante é que se alguém não quiser ser seu amigo, não há nada que você possa fazer para isso. Se a pessoa escolher seu inimigo, independe daquilo que você vai fazer. Tudo que você fizer, ele ainda achará um defeito para poder reclamar, resmungar e falar mal de você. Então, coloque no seu coração o amor de Cristo. E coloque no seu coração selecionar a partir de hoje, inclusive os amigos. Amigos que lhe acrescentem, amigos que lhe façam crescer, amigos que lhe tragam mais para perto de Cristo Jesus. Tenha certeza que no tópico 2.1 vai falar sobre essa questão. Somos capacitados para escolher. Você tem em tuas mãos o direito de escolher a bênção e a maldição. E tem aqui algo interessante que é deixado na revista e que eu acho poderoso, é que a vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. Você sabia disso? Que a vida de uma pessoa é a consequência de suas escolhas. O que eu sou hoje são as consequências do que eu fiz lá no passado. O que você será amanhã é as consequências do que você estará fazendo a partir de hoje. E isso é extremamente importante. Eu me lembro de uma fala do pastor Silas Malafaia, que diz da seguinte forma, que as atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou. E o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida. Partindo aqui dessa frase, eu faço aqui uma analogia e a parafraseio da seguinte forma, dizendo que as escolhas, elas são determinantes para o nosso fracasso ou sucesso, porque as escolhas que nós fazemos na vida vai determinar significativamente, quantitativamente, qualitativamente a pessoa que eu serei no futuro, a posição aonde eu estarei no futuro. Então é importante por demais as suas escolhas. Que escolhas você tem feito? Você, quando sente vontade de pecar, você sucumbe a esta vontade? Ou você escolhe fazer o que é certo? Se você quer ser abençoado e quiser ter uma vida próspera e feliz, escolha ser honesto, então, querido, porque no final do caminho existe um céu lindo e maravilhoso e você não pode perdê-lo. Tenha isso em mente. Eu quero deixar uma outra frase que também é minha e ela é importante. Guarde, anote no caderno, se possível no seu coração, guarde na nossa mente.
uma coisa que você precisa ter certeza na tua vida é que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Contudo, Deus não poderá fazer nada pelo seu futuro se você primeiro não cuidar do seu presente. Você prestou atenção? As pessoas dizem que o meu futuro pertence a Deus, o meu futuro está nas mãos de Deus. Sim, querido, está nas mãos de Deus. Só que Deus não poderá fazer nada pelo seu futuro sem que primeiro você cuide do seu presente, sem que você tenha uma boa atitude, sem que você tenha uma vida regenerada, transformada, porque não existe cristão verdadeiro se não deixar-se ser moldado pelo poder desta palavra, querido. Esta é uma verdade que nós não podemos jamais fugir dela. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e ilumine seu pensamento. 2.2 da nossa lição, correndo aqui contra o tempo. Alguns defeitos da nossa vontade. Então a nossa vontade ela vai estar cheia de desejos errôneos se nós deixarmos sermos alimentados pela nossa carne e não sermos purificados aí pelo nosso espírito. Alguns defeitos da nossa vontade seria o orgulho. Para mim, queridos, não sei para você, mas para mim eu tenho uma compreensão que o orgulho, se não for o maior, é um dos maiores pecados que o ser humano pode ter. Por quê, pastor Eurípides? Porque do orgulho nasce todos os outros pecados, a inveja, o ciúme, a divisão. O orgulho faz com que o homem queira ser grande. O orgulho fez com que Adão e Eva caíssem da presença de Deus. O orgulho fez com que Satanás ele tentasse usurpar o trono que estava à direita de Deus, ou seja, o trono de Jesus, o lugar de Jesus. O orgulho, querido, se nós não tivermos cuidado, ele vai ser a raiz de todos os outros pecados. Aí nós cometemos o pecado de não furtar, de roubar, de não matar. Tudo isso é terrível, mas tudo nasce aqui a partir do orgulho. E é por isso que Miqueias, no capítulo de número 6, e o versículo de número 8 fala que precisamos andar em humildade com Deus. Então eu parafraseio aqui dizendo que a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com Ele. Vou repetir, a única forma de um homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com Ele. Queridos, coloque na sua mente, não deixe que o orgulho te vença. Diz que o orgulho, a soberba, ela precede a ruína. A palavra de Deus diz-nos da seguinte forma: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Nós vemos uma das bem-aventuranças, e é a primeira, dizendo lá no capítulo 5 do Evangelho segundo, escreveu Mateus, no versículo de número 3, dizendo que bem-aventurado os humildes de espírito. Então receba a humildade. Você não conseguirá andar na presença de Deus cheio de orgulho, cheio de soberba. Permita-se ser restaurado, desça aos pés de Cristo, desça à olaria, se permita-se fazer em você um vaso novo, quebre o seu orgulho, fique na presença do Senhor, permita-se ser restaurado pelo poder da palavra de Deus. Oh, aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. 2.3 aqui da nossa lição. Jesus buscava a vontade do Pai. Você também deva buscar a vontade do Pai para a sua vida. Porque se você não buscar a vontade do Pai para a sua vida, meu amado e querido irmão, a tua vida estará comprometida. Olha a oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até uma oração, às vezes nós nos equivocamos e no afã da fé diz: Deus, eu quero que isto aconteça, vai acontecer. Você vai orar por um enfermo e diz: está curado em nome de Jesus. Até tudo bem, é curado mesmo em nome de Jesus. Mas entenda que toda oração, ela deve ser feita segundo a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? E nós já lemos aqui, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Os nossos caminhos parecem bons, mas o fim deles pode ser a morte. Então faça tudo segundo
a vontade de Deus. Isto é o que nos aconselha a palavra do Senhor. Finalizando agora, o terceiro tópico, emoções. Emoções expressando os nossos sentimentos. O último tópico aqui. A vida, queridos, ela é feita e constituída de momentos. Momentos bons e momentos ruins que, quer queira ou não, somos obrigados a passar por eles ao longo da nossa vida. Agora, o que você fará dos momentos difíceis da sua vida é uma escolha tua. O que você fará com isso vai determinar o seu sucesso e o seu fracasso lá também, posteriormente na sua vida. Então, quando você estiver passando por momentos ruins, difíceis, não permita que as emoções, o que é as emoções? As emoções, ela é responsável por aquilo que você sente de ódio, de amor, de alegria ou de tristeza. Será que nos momentos difíceis o que vai sobressair é o ódio? É a tristeza? É a mágoa? É o rancor? Quais as emoções que você tem demonstrado? Porque a vida ela é feita de momentos. E os momentos difíceis são muito mais presentes do que os momentos bons. Então, se os momentos ruins são mais presentes em nossa vida, se você não segurar as suas emoções, você viverá uma vida de amargura. Aprenda a fazer dos pequenos instantes bons uma eterna felicidade na presença de Cristo Jesus, porque quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem uma alegria maravilhosa, aleluia. 3.1 da nossa lição aqui, finalizando, concluindo, que é a vulnerabilidade das nossas emoções. Nossas emoções precisam ser restauradas, mesmo nós sendo tão vulneráveis, nós sendo tão frágeis, tão sensíveis, se permita ser restaurada pelo poder da palavra de Deus. 3.2 da nossa lição, restaurando os nossos sentimentos. De que forma nós podemos fazer isso? Olha só, aqui na revista dá um exemplo aqui de Josué e de Caleb, quando eles viram a possibilidade de entrarem na terra prometida. E o interessante é que, mais uma vez aqui, vai vir um bloqueio na mente, porque as maiores batalhas, elas são geradas dentro da nossa mente. Nós percebemos que Josué e Caleb, entre os espias que estavam ali, nós vamos observar que os outros, diferente de Josué e Caleb, tiveram uma visão distorcida dos fatos, ou eles viram apenas o que era aparente. O que é que esses outros espias vieram quando eles foram vislumbrar a terra prometida, assim como nos diz lá em Números, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 9, vai estar falando que estes espias ficaram escandalizados e disseram para Moisés: Moisés, os homens são grandes, são gigantes, Moisés, nunca nós conseguiremos vencer. Olha, a terra até é grande, olha só, esse cacho precisou de 10 homens para carregar, esse cacho, esse galho de uva é tão grande, a terra mana leite e mel, mas jamais nós conseguiremos vencer aquele gigante, aqueles homens grandes. Mas qual não foi a visão agora do mesmo fato? Porque para o pessimista, ele vai ver dificuldade em cada oportunidade. Mas quem tem a mente transformada, em cada dificuldade, ele verá uma oportunidade de conquistar, de avançar, de progredir, de alcançar vitória. Então Josué e Caleb, ele fala da seguinte forma: verdade, Moisés, a terra, os gigantes são grandes, são numerosos, o povo é forte, mas maior do que eles é o nosso Deus, maior que o nosso problema é o nosso Deus, e operando Deus, quem pode impedir? É como que nós agora, parafraseando aqui, estendendo esta palavra, operando Deus, quem pode impedir? Nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Como é que nós podemos limitar o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E era desta forma que Josué e Caleb estavam visualizando, enquanto os muitos viam dificuldades, eles estavam vendo oportunidades. Moisés, esta terra Deus separou para nós, vamos possuí-la, vamos conquistá-la. E qual não foi a surpresa? Todos ficaram para trás, e somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. E tudo porque eles ousaram sonhar, avançar e conquistar. Eles não sucumbiram às armadilhas da mente. Perceba que a mente, ela prepara gatilhos. A mente, ela coloca obstáculos entre nós e a nossa vitória.
É a mesma coisa que aconteceu ali também com Davi e Golias. Durante um mês ele amedrontou. Então, assim, o medo, ele paralisa, queridos. O medo, ele bloqueia a nossa inventividade. O medo nos bloqueia o nosso crescimento. O medo nos faz paralisar. Quebre todas as armadilhas da mente. Um outro tempo, um dia desse atrás, eu falava sobre 4 armadilhas da mente, utilizando inclusive este texto que nós acabamos de ler. A primeira armadilha da mente que nós devemos combater é o conformismo, que nós acabamos de falar. Não se conforme com a derrota, não se conforme com o pecado, não se conforme com o mundo, seja otimista, tenha uma mente transformada. Então, não permita que o conformismo, essa armadilha da mente, lhe roube a tua vitória e a tua bênção. Quer ver uma outra armadilha terrível da nossa mente que nós adquirimos, que é a síndrome do coitadismo. Tem muitas pessoas que se acham tão pequenas, acham tão miseráveis, tão pecador, tão minúsculo, que eles não se acham merecedor nem mesmo da salvação. A salvação é um favor imerecido, querido. O sangue de Jesus lhe purifica. Tem pessoa que é tão coitadinho e ele acha que para ser humilde ele tem que ser o mais miserável, andar até encurvado, de cabisbaixo, triste, a chorar e a lamentar. Pare com esta bobagem, querido. Isso não é humildade, isso é bestidade. Isso é bobagem. Pare com esta mediocridade na tua vida, de um pensamento tão minúsculo, um pensamento tão pequeno. Tira essa síndrome do coitadismo da tua vida a partir de hoje. Você é um crente abençoado, cheio de vitória. Você pode tudo naquele que nos fortalece. Levante essa cabeça. A luta está grande, tá? O problema está grande, tá? Mas levante a sua cabeça, porque do alto virá o teu socorro. É do alto. Olhe para cima. Estufa o peito e diga: a vitória é minha, em o nome do Senhor Jesus. Para finalizar, quer ver uma outra armadilha aqui da sua mente, que vem na sua mente para lhe roubar a tua vitória? É o medo de você reconhecer os seus erros. Todos nós falhamos, querido. Reconheça os seus erros, as suas fragilidades, peça perdão. Abra o seu coração para Deus, confesse, porque quem confessa alcança misericórdia. Pare de arrumar desculpa para os seus erros, pare de se fazer de vítima, pare de tentar transferir a culpa para outra pessoa. O erro é seu, arque com as consequências dele. A falha foi sua, foi você que cometeu. Não jogue a culpa no outro, seja homem. Reconheça os seus erros. E esse é um bloqueio da mente que muitos não conseguem transpor. Quer ver uma outra armadilha da mente? É o medo de correr riscos. Todos nós precisamos enfrentar. Olha só o que aconteceu com tantos homens que foram homens extraordinários através da história. Quem poderia se esquecer de Santos Dumont, o inventor do avião? Quantas tentativas ele errou, mas ele ousou acreditar em um sonho. Ele não desistiu e ele utilizou os fracassos. Se fosse um pessimista, no primeiro fracasso ele abandonaria, mas quem tem uma mente transformada, alguém que tem uma mente positiva, ele transforma o fracasso em gana, em força de vontade de refazer os seus cacos, se levantar do pó e recomeçar tudo de novo. Então não tenha medo de correr riscos. Quem poderia se esquecer de Thomas Edison, inventor da lâmpada? Mais de 2.000 tentativas, mas ele não desistiu. E hoje nós temos a lâmpada aí tão aperfeiçoada e tão importante que é para nós. Então não tenha medo de correr risco.